Felipão, vamos que o programa vai começar aí. Pera aí, mano, tô terminando aqui minha aposta na Bet Nacional, velho. Pera aí. Pois é, se você quiser também apostar, faça isso, mas com responsabilidade, clicando no link na descrição. Professor, a gente tem um momento aqui que é o momento Bet Nacional, que a gente fala sobre brasilidades em geral. Eu queria saber do senhor qual que é o sentimento depois, porque o senhor viveu uma das maiores dores da história do Brasil em Copas do Mundo, que foi 82. Quando o Brasil tinha, para muitos, uma das maiores seleções de todos os tempos, junto com a seleção de 70, e acabou perdendo daquela forma trágica para a Itália. E aí, em 94, quando estava todo mundo muito desacreditado, vocês foram lá e venceram o Tetra. E assim, é claro que dá para perceber só de conversar 2 horinhas com o senhor, que o senhor é um cara... Só no falar me parece um cara muito humilde, assim. Mas quando conta, por exemplo, o que aconteceu com a história do Branco, ou agora com a história do Dunga, e pequenas pílulas do que o senhor fez ali, que ajudaram com que aqueles jogadores tivessem um desempenho acima e que pudessem dar essa alegria para os brasileiros, qual que é a sensação do trabalho cumprido? Eu não digo nem na euforia do levantar a taça, mas quando aquilo acaba, o senhor está em casa com a família e o senhor fala, fiz acontecer, participei daquilo. Qual que é a sensação de participar da alegria de milhões de brasileiros com o seu trabalho? Impagável. É impagável. Quando você consegue, por mais simples que seja o título, mas você viu, você conseguiu fazer com que aquilo que estava planejado, aquilo que você planejou, conseguiu chegar no auge, conseguiu conquistar, porque às vezes você faz tudo certinho, tal, chega numa final e não leva. Pode acontecer, como também teve os fracassos, teve time que eu estava trabalhando e que caiu, né? Não é só glória, né? Claro. Não é só graças a Deus, graças ao bom Deus que me abençoou com 54 títulos na carreira. É muito. Entre os principais, 3 mundiais, 6 intercontinentais, 9 continentais, né, para falar os principais, mas eu dou, sem dúvida, sem a mão de Deus aí nada teria acontecido. Mas assim, quando você consegue atingir, né, o ápice ali de um campeonato, você vê tudo aquilo que você pensou, que planejou, acabou dando certo, né? É impagável, não tem, e não digo que se foi um campeonato paulista, se foi uma Série C com o Fluminense lá atrás, uma Série B com o Red Bull, ou um título com a seleção brasileira. Todos são títulos, todos foram trabalhos que foram feitos, que foram planejados, e você, quando você faz o planejamento, você procura errar o menos possível, né? É tentar minimizar o erro aí para você possa ser o mais assertivo. E quando você culmina com um título, cara, é impagável. O que passa na tua cabeça, para mim sempre vem toda a minha história lá atrás. Um dia eu vou contar, porque todo mundo acha que você... Já nasceu ganhando. Já nasceu ganhando, já nasceu campeão. Eu morava em Carapicuíba quando estudava educação física, pegava o trem 4h20 da manhã. Abarrotado, você não tinha como se mexer dentro do trem. Descia na Barra Funda, pegava outro trem, descia na Vila Pires, descia em Santo André para pegar um ônibus para chegar na faculdade. Tem uma historinha aí no meio do caminho aí que eu estava guardando dinheiro para fazer o ITA. Eu sou agrimensor formado. Minha parte de scout, aquele negócio lá, que eu tinha uma certa facilidade em matemática. E eu estava me preparando. Eu trabalhava numa empresa de engenharia aqui em Pinheiros, quando eu resolvi fazer educação física. E assim... toda essa dificuldade, cheguei a dever na faculdade, fazia rifa com os amigos lá, a gente tinha um time de futsal lá em Carapicuíba, que os caras era muito bom, muita gente acompanhava a gente, inventei uma rifa lá com 25 amigos lá, os caras sabendo que aquela rifa lá era para completar, para eu pagar a faculdade, e até eu vinha fazendo isso durante o 2º ano, chega em julho, nosso time parou, por causa das férias e tal, aí volta em agosto, cadê os meus amigos para ajudar, para pagar a faculdade, cara? E aí, agosto, setembro, antes da secretária chegar lá, me chamar lá na sala, lá, não passar vergonha de que estava dentro. Quando ela chegava, fulano e tal, comparecia à secretaria, todo mundo sabia que esse cara está devendo a faculdade. Para não passar essa vergonha, eu fui falar com o diretor. E eu estava dentro de leite do Palmeiras, né?
E eu fui lá e comecei trabalhando dentro direito Palmeiras em julho, o treinador era meu amigo, sem ganhar nada, o diretor nem sabia, Hugo Palá era o diretor do departamento amador. E aí, quando setembro, eu fui falar com o diretor lá, mas o que você quer falar com o diretor? Eu falei assim, eu quero falar com ele uma particularidade aí. Mas preciso saber o que. Não, você não vai saber que você não vai resolver. Quem tem que resolver é o diretor. Aí, meu contrariado, levou lá pro diretor, expliquei para ele, assim, ó, tô devendo na faculdade aí, já tá completando 2 meses, e eu só vim pedir a liberação das faltas aí, porque quando completa, não podia completar 25%, você começava a tomar falta e ia perder o ano. Se for para eu tomar falta e perder o ano, não veio mais. Estou vindo lá de Carapicuíba lá para estudar aqui. Se for continuar o ano, eu vou perder o ano. Então, eu prefiro sair. Ele olhou para mim e falou assim, você está lá no Palmeiras? Eu estou lá dentro direito do Palmeiras, mas não estou ganhando nada. Pode ser que uma hora eu comece a ganhar. E ele era palmeirense, doutor Laganá. Vai lá que eu vou abonar tuas faltas lá, você está no caminho certo. Olha aí, o Palmeiras salvou sua carreira, hein? Aí cheguei em outubro, 14 de outubro. O preparador físico na época era Juvenil A e Juvenil B, o Sub-20 e Sub-17. Foi mandado embora. E aí o Héctor Marchetti, que era o técnico do Dente de Leite, chamou o diretor de futebol, não contrata ninguém que eu estou preparando um aí. Aí fui lá no escritório dele, Imobiliária Palaia, em Pinheiros, fui conversar com ele lá, cabeludo, barbudo, que tinha raspado o cabelo lá de calouro, lá não tinha cortado, 2 anos. Aí ele olhou para mim e falou assim, você precisa cortar o cabelo. E eu, vai aí, porque mandei outro preparador físico por indisciplina. Você vai chegar desse jeito, nosso cabelo é mais um dos nossos aí, tá chegando. Não, isso aqui não é um promessa, não é nada, eu posso cortar, não tem problema nenhum, né? Aí fui na terça-feira seguinte, me apresentei lá, até foi interessante que eu estava no vestiário, cabelo cortado, barba feita, tudo sentadinho lá, pô, tinha 7,3, eu tinha 22 anos, né? Aí o diretor chegou, passou por mim, foi direto lá pro vestiário, voltou, aí o treinador chegou e falou assim, pô, cadê esse preparador físico? Já tá atrasado para apresentar ele, não sei o que mais. Atrasado, ele tá aí dentro aí, faz tempo, aí mostrou lá. Nossa, cara, você tá parecendo que é jogador, que você cortou a barba, cortou o cabelo. Aí eu comecei lá, fui remunerado, passei a ganhar, na época era 600 cruzeiros, 9 cruzeiros, alguma coisa assim. Já dava para pagar e sobrava. Eu sei que chegou em dezembro, me aumentaram para 900, eu fui lá agradecer o diretor, ela falou assim, olha, tá tudo certo, já paguei em janeiro e fevereiro. Eu falei, mas por que você pagou adiantado? Porra, não sei o que vai acontecer. Eu já estou adiantando. É o último ano, eu vou adiantar isso aí, eu vou pagar. E aí chegou janeiro, cara, fui chamado no profissional lá, porque naquela época, campeonato nacional, 92 equipes. 92 equipes, os clubes aqui do Sul, Sudeste, tinha que jogar 3 partidas lá no Norte e Nordeste para depois voltar. E os de lá também desciam, faziam 3 partidas, já matava 3. Sim. E o Palmeiras de cara, logo em janeiro, da série, quando começar, já ia fazer 3 partidas. Manaus, Fortaleza e São Luís, os 3 jogos do Palmeiras. E naquela época, pô, qual era a comissão do Palmeiras? Oswaldo Brandão, Hélio Mafia e Valdir Moraes no primeiro ano de treinador de goleiro. Lenda também. Eram 3. E não tinha ninguém para ficar de auxiliar lá. Então a equipe ia viajar, iam ficar 12 atletas, me chamaram para eu dar treino essa semana para esses reservas aí. Aí eu falei, beleza, eu vou lá. Tal, aí o Mafia falou comigo, assim, faz treinamento, só meio período, só de manhã, treinamento físico, um treinamento com bola, tal, faz a semana inteira. No sábado só de manhã, libera domingo, apresentação na terça-feira nós estamos de volta. Falei, tá bom. Aí fui lá em casa, aí antes de sair o Brandão falou assim, cuidado aí que os jogadores vão ficar meio chateadinho aí que todo mundo quer ir para Manaus, os caras iam lá para comprar calça jeans Lee americana, a polo da Ace Tiger, tênis também, que eram as coisinhas que eles iam comprar, e os eletrônicos. Mais barato, né? Mais barato, Zona Franca, né? E se não encontrava aqui, essas coisas tênis da Ace Tiger, que hoje é só Aces, né? O Apollo também, calça jeans só tinha uma, chamava Wrangler Nacional. Ali, americana, se encontrava em Manaus só. E aí essas coisas que eles iam comprar, e todo mundo queria estar nessa viagem. Então o Brandão me falou assim, cuidado aí que tem 12 que vão ficar aí, tá meio chateadinho porque não tá na viagem e tal. Beleza. Aí
pô, final de semana, montei toda a semana lá e tal. Aí chegar na segunda-feira para dar o treino, que era uma chuva. Você não enxergava a trave do outro lado. Meu treino, tudo que eu tinha preparado foi. Saí na hora, era bolei da minha cabeça, um treinamento, um circuito de treino que a gente falava, né? Lá embaixo com bola de medicina, não tinha sala de musculação, era barra com as anilhas. Fiz lá. Alguma coisa por tempo, alguma coisa por número de vezes, né? Aí tô fazendo lá, começou e tal, e tô contando os jogadores e tem um deles que não tá fazendo direito. Aí eu fui chegando mais perto dele, assim, tô vendo que ele tá enganando, né? Pô, eu começando. Pô, escuta, por que você não tá fazendo o que eu tô mandando? Olhou pra mim, por quê? Você tá contando? Eu tô contando todos aí. Você e os outros? Eu falei, não, os outros, todo mundo tá fazendo, só você que não tá fazendo. E não sei o que, aí você, pô, você tá querendo o quê? Você tá começando agora? Tá querendo o quê? Se eu tô começando agora, mas quem manda aqui sou eu. Aqui quem manda sou eu. Você é comandado, você tem que fazer aquilo que eu mando. E você tá aqui pra ser comandado. Aí começou a engrossar e xingou minha mãe. Eu voei no pescoço dele no primeiro dia. Quem que é o cara? Cara, no primeiro dia. E você para. Não. Tu vai, então tu me espera lá fora. Quem é o leão? Não. Eu vou chegar lá. Você me espera lá fora, papai, pra já. Aí, pô, eu não tinha carro, nada. Tô lá na Francisco Matarazzo, saiu, tá aí, veio de carro, olhou, deu uma coisa e foi embora. Aí, pô, eu fui embora transtornado pra casa. Aí, chegou no outro dia, naquela época, você pesava o jogador antes do treino e após o treinamento. Ele ia de sunga, subia na balança, tinha folha lá para ele botar o nome dele, botar o peso antes, botava lá assinatura e depois do treino também. Eu tô lá, tinha uns 6, 7 jogadores quando chegou ele. Subiu na balança, você escuta, não era para esperar lá fora, não era para esperar lá fora, não. Você me espera lá de novo. Aí tá bom. Aí, a hora que fui pro meu vestiário lá para pegar minhas coisas para subir, cara, eu lembrei do Brandão falando para eu entrar em atrito com os caras. Aí subi pro campo, tá? Esse cara começou a esculachar o treino. Aí começou a passar, pô, eu vou mandar esse cara fora, expulsar esse cara do treino, esse cara não vai sair, vai ficar pior. Fui engolindo o sapo com ele no treino nos outros dias, os jogadores, pô, até falava para De Rossi, o meia reserva do Leivinha. De Rossi. Tá até falando para ele, pô, para com isso, que mais, que nada. E eu dando treino lá, fazendo vista grossa com ele, fui anotando tudo, como a Mafia tinha me pedido os treinamentos que eu fazer, para fazer um relatório para ele, e fui fazendo um relatório à parte do De Rossi. Aí chegou na terça-feira, apresenta todo mundo lá, aí deu o relatório pro Mafia. Peguei o relatório dele e dei pro Brandão. O Brandão era disciplinador, né? O que é isso aqui? Isso aí é o relatório do De Rossi. Aconteceu tudo isso aqui? Eu falei, não, quase tudo. Não tá tudo aí. Chama esse moleque. Aí fui lá no vestiário lá, era assim, tinha um vestiário lá, tinha uma sala assim comprida, onde é que tinha umas marcas, onde é que era? O Palestra Itália. Palestra Itália. Onde é que tinha, era a preleção de meio tempo, e a nossa salinha aqui no fundo. Quando eu chamei o De Rossi, ele passou na minha frente aqui, eu olhei assim, os outros jogadores lá atrás para escutar, ver que a criança para ver o que ia acontecer com ele. Porque já estava sabendo da merda que ele fez durante a semana. Aí chegou na salinha lá, senta aí. Tá vendo isso aqui, ó? Todas as merdas que você fez essa semana. A partir de hoje você vai treinar com ele 30 dias, acabou o treinamento com bola. E se ele falar alguma coisa, se você chegar aqui e não cumprimentar, não despedir, se ele falar alguma coisa, você vai voltar para a padaria do teu pai, acabou tua carreira. Você vai aprender a respeitar os outros. A partir de hoje, treinamento com ele, 30 dias, sem bola. Eu achei que era só aquela semana. Aí eu falei assim, ganhei 30 dias aqui. Aí, cara, que eu judiei desse cara. Eu subi aqui bancada, não fazia mais treino de arquibancada, eu subia arquibancada com ele, só para judiar. Eu ia pro Pico de Jaraguá, cara. A gente fazia esse treinamento de correr, subia o Pico de Jaraguá. Aí eu botava ele na Kombi, ele falava assim, pô, o que você vai fazer? Você já sabe, nós vamos pro Pico de Jaraguá. Pô, você não vai fazer isso comigo. Por quê? Virou um triatleta, assim. Falei pra você, é ruim pra você subir o Pico de Jaraguá? Eu vou subir pra mim, não é ruim? Eu vou subir junto com você. E eu não vou jogar, você que vai jogar. Eu vou subir com você. É ruim só pra você? Pra mim, não. Você ia junto? Eu ia junto, subia junto. Não tinha como, porque senão o nego vai até a metade e volta. Ele não ia até lá em cima. Né? Ele ia ter que me junto comigo. Pô, eu levei nesses 15 dias aí, os primeiros que eu levei para umas 3 vezes lá. Aí o filho olhava para mim, você vai fazer isso? Eu não vou, ele vai aprender. Bem por mal, ele vai aprender. Aí que chegou com 15 dias, e aí como é que tá? Eu falei, não, tá tudo legal, tá bem. Ele tá fazendo tudo, chama ele lá.
Aí chamei e falei assim, ó, a partir de hoje você vai voltar com bola. Mas o respeito continua. Se ele falar alguma coisa, você já sabe o que vai acontecer. Aí depois acabou O cara virando meu jogava amigo. bem? Ele era bom? Era bom, era bom. Ele só não era titular porque o Leivinho, né? Ele vinha além. Ele era o titular, né? E o Brandão, como é que ele era? Você falou O que ele era Brandão era muito disciplinador. disciplinador, né? Ele era chato. Agora, ele era assim, atleta, tá com dificuldade de contrato, ele ia lá resolver. Ele ia ganhando os caras assim. Premiação ele que discutia. Não, vai dar R$1.000 por jogo. Não, não vai dar 1.000, não, vai dar 2. Nós vamos ganhar esse título aí, vocês vão ter que dar X. Ele discutia, ele puxava as coisas para os jogadores, contrato, tudo que ele queria. Ele, tava difícil lá. Não, não vai resolver. Resolve aí, porque eu preciso dele. Então ele ganhava o atleta e assim, os caras cumpria. E atleta que às vezes tinha uns caras lá que tinha tal do Lalicorne lá, uma boate, que tinha uns lá que gostavam desse tal de Lalicorne aí. O César atacante, César Maluco? César Maluco era um deles. O César, teve um dia que foi o César, não lembro quem foi o outro, uma outra semana, chegou atrasado no treino. O que ele fazia? Ele falava pro seu Jorge Roupeiro, tira as roupas dele aí do vestiário, do armário. Ele vai subir. A hora que ele chegar, ele manda ele subir, que eu quero falar com ele. E o cara subia de roupa. Aí a imprensa que estava lá viu que o cara não estava DM, não estava nada, chegou atrasado. Aí, cara, depois que ele chegava ali na frente, arrebentava com o cara na frente da imprensa. Você vai aprender a ser profissional, isso aqui é papá, descascava. Lá embaixo, fala assim, ó, isso aí é só para você aprender a fazer as coisas direito. Mas daí passava a mão na mão. Agora você vai entrar no jogo e vai arrebentar para mim. Você vai jogar para mim. Eu vi muitas vezes ele fazer isso. Aí o cara ia pro jogo. O César Maluco é um monstro. Ele é um monstro. Jogava. Pô, você imagina aquele time lá que todo mundo sabe de cor, cara. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Edu, Leivinha, César e Ney. Todo mundo sabe esse time aí. É o time que calou o Morumbi em 74. Quando a gente estava preparado para ser campeão, o Palmeiras foi lá e ganhou. Nossa, e 120 mil corintianos e 5 mil palmeirenses no campo. São dos títulos mais gigantescos. Ronaldo, acho que o Ronaldo, né? O do Ronaldo, Passo do Ademir. Eu já estava lá. Foi o meu primeiro título. Olha só. Eu já era auxiliado. Achei que ia ficar só uma semana. Aí ainda fiz o amador, né? 7-4 inteirinho, junto com o profissional. Eu vinha lá de Santo André, descia na Lapa, ia lá para o Palmeiras, na Barra Funda, ia lá para o Palmeiras. A Kombi me levava lá para o Alto da Lapa para dar treino para a base, a Kombi me trazia de volta para estar 4 horas da tarde lá no Parque Antártica lá, para dar treino profissional. Eu chegava em casa, era 9 horas da noite. Outro dia, 4h20 da manhã, pegando trem. Isso foi meu terceiro ano de Educação Física, e fiz o amador e profissional a partir de 75, só no profissional, como auxiliar. Em 77, uma FIA saiu, 3 anos de formado, eu era o primeiro preparador físico do Palmeiras. 79 o Tele chega, em 80 me leva para a seleção, 6 anos de formado, estava na seleção brasileira. Tá vendo? Você que tá em casa aí assistindo, irmão, você acha que essas coisas que chegam fácil, tem o cara esteve na segunda academia do Palmeiras, no time lendário do São Paulo, na seleção lendária de 82, na seleção do Tetra. 8-2. No Quarteto Mágico. Quarteto Mágico de 2006. 8-2. A tristeza também, porque foi véspera do meu aniversário. O dia da 5 de julho. 5 de julho. Imagina. O vestiário nesse dia. Nossa, ninguém falando nada? Parecia um velório. Ninguém se culpando. Não só vestiário, zero. Pô, muita gente, um ou outro chorando. Nós subindo de lá até o Hotel Masbador lá, 40 minutos, um silêncio no ônibus. Parecia um velório, cara. Impressionante. E é uma coisa interessante, porque a gente saía de lá, era uma vila, para descer para o estádio em Barcelona. A gente passava nessa vila, cara, o povo todinho ia na rua que o ônibus passava para aplaudir a delegação. Então, na hora que a gente saía, quando a gente voltava. Nesse jogo, na volta, parecia que tinha o dobro de pessoas aplaudindo a seleção. Aí nós chegamos no hotel, cada um foi pro seu quarto, chegou na hora do jantar, chegamos perto da hora do jantar, tomou banho e tal, ninguém descia. Aí o Julito chegou para mim, era o Julito Coutinho.
O Muracy chama o pessoal lá, que eu queria falar alguma coisa para eles e tal. Aí fui lá chamar os jogadores, bati uns 4, o pessoal desceu. Aí tava com um pacote de fax, né? Desse tamanho. Mais de 1000 fax. Do mundo inteiro. As mensagens lá falando que a seleção campeã para eles tinha saído e tal. Para eles acabou a Copa porque a melhor seleção saiu, não sei o quê. Muitos elogios lá nele. Ele queria mostrar isso para os atletas. Os atletas desceram, ele falou, começou a falar lá, tal, agradecer, começou a voz dele começou a ficar Embargada. assim, ele parou. O Sox foi falar em nome do grupo, também começou a falar, parou. O Júnior foi falar também, parou. Poucos ficaram ali para jantar, foi todo mundo pro quarto. Isso é uma coisa assim que eu vou falar para você, não, a seleção não estava preparada para perder. O que vinha jogando, o que vinha desde a eliminatória e Copa ali jogando, e assim, perder do jeito que perdeu, a gente jogando melhor, criando mais chances e tal, e os caras, 3 oportunidades, fizeram 3 gols. E naquele jogo ali, a minha impressão é assim, se a gente tivesse passado na frente do resultado, talvez saísse uma goleada. A gente Teve que sempre buscar o atrás, empate, né? Itália 1-0, a gente 1-1, Itália 2-1, a gente 2-2. E antes de cada gol da Itália, a gente tinha 2, 3 chances para fazer. Aquela teve pênalti no Zico, não deu, tava 1-1. Depois o Zico, uma tabela ali de Falcão, só que Zico entra na cara do goleiro na meia aqui. O Serginho entra na frente dele e chuta com o pé direito para fora. E tava tão fácil que ele volta rindo. Agora, se ele não entra na frente do Zico, Poderia ter sido o gol. o Zico com certeza podia fazer o gol, né? Teve uma outra situação do Éder também no segundo tempo, quando estava 2-2, que a Itália sai jogando errado, a bola vai no pé do Éder, só tinha um zagueiro na frente dele, ele dá o tapa pro lado e chuta para fora. O Sox sentando sozinho aqui. Você dá o tapa pro Sox na cara do goleiro. Tava 2-2. Ninguém se cobrou depois desses lances? Pô, tocava... Teve aquele último lance do Oscar, né? Que ele sobe e cabeceia aqui no canto, que o Zoff vem, consegue defender. Ele ia jogar do lado... O Sox sobe na frente dele. Impediu dele jogar no contrapé do goleiro, que o Oscar ia cabecear para lá. No contrapé. Se ele consegue fazer isso, ia ser o gol. Aí ele cabeceia para cá, porque o Sox sobe na frente dele, cabeceia e o Zoff estava vindo de lá para cá, conseguiu defender. Aí já estava no desconto. Não era pra ser, né? O empate ali era nosso, né? Não era para ser. Não era pra ser.